quando você está com medo? Paralisado. Você congela. Então, isso acontece no corpo. Isso acontece em paralisias, isso acontece em dormências. Ainda que as questões físicas não apresentem melhoras, a condição existencial, o equilíbrio, o amadurecimento tem que aparecer. Se não estiver aparecendo amadurecimento e as queixas físicas estiverem sendo eliminadas, você não está fazendo o seu trabalho corretamente. Ao mesmo tempo, ela está diante de você apresentando uma série de queixas. Muitas queixas que, na verdade, é apenas uma única doença que se manifesta sob diversos aspectos. Mas está tudo incomodando ela. O estômago, o joelho, a cabeça, o fígado. Ela está com a menstruação toda irregular. Ela está cheia de problemas. Porque mais grave não é o que se revela. Mais grave é o que está oculto. Isso é o mais grave. Então, quando as pessoas conseguem entender que tem algo por trás daquilo que se manifesta e aquilo é que fundamenta o problema, isso sim é grave, isso sim é de assustar. Então, mas como o câncer que eu estou sentindo é algo grave? Sim, claro, com certeza está ameaçando a sua existência, a sua vida física. Mas esse câncer não é o mais grave na sua constituição, na sua essência. O que alimentou esse câncer? Que sentimento foi isso? Porque o movimento de câncer na sua destruição, ou melhor, na sua autodestruição, e que nos leva a refletir que, embora sejam células desordenadas que estejam atacando a estrutura fisiológica, biológica, física, esse sistema ele também é uma desordem do sistema de defesa. E, de certa forma, por mais que o sistema de defesa esteja atuando, existe um certo boicote nesse próprio sistema de defesa. Então, a gente, por tabela, a gente pode chegar a uma afirmação que para muita gente pode parecer estranha, mas o câncer ele pode ser visto como uma forma de suicídio indireto. Indireto. O câncer pode ser avaliado assim. Se você começar a perguntar onde que começou aquela desordem do sistema imunológico, então, assim, o que a gente percebe é que está tendo cada vez mais desistência da existência. As pessoas estão, por vários motivos, por sentirem-se frustradas nos seus desejos, nos seus projetos, por sentirem-se ameaçadas na sua condição existencial, por sentirem que estão perdendo determinadas coisas, situações, pessoas. Então elas começam um movimento de autodestruição. O álcool, as drogas, o sexo de forma desregrada e todo o movimento de todas as doenças autoimunes que estão acontecendo, que está cada vez mais se ampliando, né? O vitiligo, os processos respiratórios. Então, o que está acontecendo? É um movimento externo, é uma influência externa. Pode até ter aumentado, mas o que está aumentando efetivamente é a fragilidade de cada criatura. Esse corpo que se apresenta para a medicina oficial, ele foi tomado como centro da existência. A medicina entende que isso aqui é a partir daqui que tudo existe, inclusive a consciência, E que esses elementos, embora ultimamente, nos últimos 20 anos, essa ideia esteja sendo transformada, mas ainda não é aceita por toda a academia, por toda a medicina oficial, que as emoções, os pensamentos podem alterar essa corrente sanguínea, podem alterar essa estrutura neural, podem alterar essas células. Ainda não se aceita isso plenamente. Mas isso que se apresenta em tão profundos detalhes, cada vez mais dominado pela ciência,
Então, cada pequena célula do nosso corpo, cada pequena parte do nosso organismo é esmiuçada, é fotografada. Não mais como se faziam em cadáveres, mas ao vivo mesmo. Nós temos aparelhos que fotografam células. É muito interessante isso. Então, nada mais está oculto à medicina, à ciência. E a ciência funciona assim. Se eu tenho como enxergar, como mostrar, como provar que aquilo existe, então aquilo vale. Se eu não tenho como provar, controlar, repetir, não é científico, então não tem valor. Então tudo aquilo que atinge cada mínima parte conhecida do nosso organismo, cada pequeno detalhe do nosso organismo é conhecido profundamente. Ah, porque eu percebi que tem sangue nas fezes. Procure imediatamente um especialista para fazer essa avaliação. Nós iremos trabalhar somando forças. Nós não somos inimigos. Nós não somos adversários. Nós nos complementamos. Nosso olhar vai além do olhar deles. Nós não somos melhores por causa disso. Nós apenas temos mais compromisso, mais responsabilidade. E efetivamente, quando ele trata do coração, ele pode até conseguir resultado, fazer uma safena, fazer alguma alteração e ter o resultado. Mas se não for buscado o que está por trás disso, a tendência é que aquilo volte, que aquilo limite a pessoa. É muito importante ter esse olhar. Até pelo fato de que as pessoas só têm esse olhar, elas irão buscar ajuda para o corpo. Puxa, você está aí estudando, estou aqui com um furúnculo, nossa, estou com a cólica, os calores desse mês vieram mais intensos, você pode me ajudar em alguma coisa? Certamente que nós podemos colaborar com a estruturação física, nós podemos e devemos interferir. Mas, por favor, não parem aí. Já construam internamente um diálogo onde vocês afirmam que podemos ajudar, posso te ajudar, mas precisamos ir um pouco mais além. Você está disposto? E deixar claro que aquilo que está acontecendo não é o problema principal. Embora 90% da humanidade acredite que as suas questões de saúde e de doença estejam apenas localizadas no corpo e naquilo que se apresenta como incômodo, como dor, como sofrimento. O sintoma, ele não é a doença. O sintoma apresentado não é doença. O sintoma, ele em si, ele é uma reação da inteligência, da força vital, e através dos sintomas eu entendo o que está acontecendo com a força vital. Tá certo? Vocês sabem que a medicina oficial, ela é especialista. Quem cuida do coração? Quem cuida do fígado? Aqui a fala do Samuel Hahnemann, olha que interessante. Em todas as épocas, a velha escola procurava combater com medicamentos e, se possível, suprimir nas doenças um só dos sintomas. A medicina entende que o que está acontecendo com o fígado é uma coisa, o que está acontecendo com o coração é outra coisa, o que está acontecendo com a pele é outra coisa, mas isso não é verdade. É um só processo patológico. O adoecimento é um só, que se manifesta sob diversas formas. É como se a energia vital estivesse dando tiro para tudo que é lado, para ver se pelo menos um desses. Sabe quando você está numa ilha e você tem 10 garrafas, e você bota 10 mensagens, joga uma para cada lugar, na esperança de que alguém encontre pelo menos uma dessas garrafas. Todas elas têm o mesmo conteúdo, todas elas têm a mesma mensagem: socorro. Todas. Mas você não pode dizer que são 10 ilhas, ou 10 pessoas, ou 10 problemas diferentes. É uma só
só pessoa, numa só ilha, com um só problema, que se manifeste de diversas formas para que pelo menos uma delas seja esclarecida. Então, quando você não dá atenção à totalidade do ser, você pode perder pistas essenciais para aquele. Assim como todos os caminhos levam a Roma, todos os sintomas levam ao processo principal, todos. E você não pode negligenciar nenhum. É muito importante entendermos o elemento cronológico, porque a gente vai entender que quando você começar a trabalhar e se você acertar o medicamento, os sintomas irão sendo retomados na ordem inversa do seu surgimento. Um único dos sintomas presentes, doutor, estou sentindo isso, doutor, estou sentindo aquilo, doutor, estou sentindo aquilo outro, doutor, estou sentindo isso. Aí o Hahnemann diz o seguinte: você vai considerar esse sintoma como sendo a doença da mesma forma que você vai considerar o pé como sendo o homem. Dá para entender esse raciocínio? Então, se eu considerar um sintoma que a pessoa apresente no fígado, no coração, na pele, no ouvido, no ovário, onde a pessoa, elas têm vários incômodos. Se você vai a um especialista, se você está sentindo um incômodo, e você vai no coração, e você vai ao cardiologista, e ele considera que aquele sintoma é a doença, aquela arritmia, aquele problema de aceleração cardíaca, ele é o problema, que a doença é aquilo, é o mesmo que eu considerar que o corpo, que o ser é o seu pé. Ficou claro, João? E o pé é o homem? Assim o sintoma não é a doença, é a mesma compulsão, é a mesma comparação. Então, quando eu considero que o sintoma é a doença, tal qual eu considero que o pé é o homem, aquele sintoma, após um curto alívio, ele vai voltar. Porque o objetivo do sintoma é trazer o recado. Se eu pego a garrafa e jogo ela de volta no mar, o mar vai trazer de volta a garrafa. Se eu jogo ela de volta para o mar, o mar vai trazer a garrafa. Então, assim, muitas vezes eu pego essa garrafa e enterro, jogo em algum outro lugar. A garrafa não voltou, então eu resolvi o problema. Resolvi o problema e eu grito de socorro de quem estava na ilha perdido. Você não socorreu, você resolveu o problema. Você vai ter que achar outro meio. Agora, tem que fazer o quê para chamar a atenção? Aí tem que ser algo mais grave. Se eu fiz algo e não deu atenção, tem que fazer. Então, quando uma criança ela chega num ponto de estar quebrando alguma coisa na casa, ela já deu recados antes, só que o recado não foi percebido. E aí ela chegou naquele cara, então peraí, não adianta bater na criança. Qual é o recado? E onde começou tudo isso? Começou antes, em algum momento. Isso veio de algum lugar. E se eu não cuidar disso, eu nunca vou resolver o processo. Tá? Alguém chega, eu estou com inchaço, deixa eu ver aqui, qual inchaço? Isso é repertorização, inchaço. Inchaço com calor, inchaço com frio, inchaço com inflamação, inchaço com dor. Eu estou olhando para o inchaço, como se o inchaço fosse uma entidade à parte e ele fosse o centro das atenções. Inchaço faz parte do cortejo. Ele faz parte do grupo, mas ele não é. Os sintomas não são o que me levam a... Eu não paro no sintoma. Eu vou olhar, a soma deles vai me levar ao medicamento, mas eu vou olhar o que está por trás. Agora as pessoas revelam seus pontos fracos, seus podres, suas limitações, suas vergonhas. Elas revelam para você saber qual medicamento utilizar. Você tem que caminhar no escuro em função das queixas que ela apresenta. Como eu disse para vocês, a maioria das pessoas não tem noção de nada mais além do seu próprio corpo. Nada mais além da sua própria condição material. E a partir dessa porta do corpo, nós podemos chegar
as questões mais profundas. Abracemos e acolhamos, possamos acolher as pessoas com as suas queixas físicas e lentamente vamos ajudando essas pessoas a olharem mais claramente para si mesmas. E a partir daquela dor de cabeça intensa, latejante, que tem todas as vezes que antecede uma prova, que antecede um exame, que antecede um encontro especial, a gente vai começar a cuidar desse nível de ansiedade, de expectativa, de medo, que se revela na forma de uma enxaqueca latejante. Agora, se eu cuidar apenas da enxaqueca latejante, eu vou perder grandes oportunidades de renovação. Mas por que ela foi lá? Ela estava percebendo isso? Não, ela estava percebendo aquilo. Era o grau de capacidade, de sensibilidade dela. Foi a forma que a vida encontrou para fazê-la se movimentar e curar-se de outras tantas coisas que ela nem sabia que tinha. Mas a vida chegou, não, vamos ajudar essa criatura. E aí me incomodou num ponto. Então, onde é incomodado na criatura? Onde ela dá mais atenção? Onde ela mais utiliza? O atleta? O músico? O professor? Onde que eles são incomodados? Para chamar a atenção de um atleta, vai se usar o mesmo problema que vai chamar de um músico? De uma modelo? Vai ser. Entende? Dá para acompanhar esse raciocínio? Então, a pessoa que está ali diante de você e a queixa que ela está apresentando já está dando pistas de onde estão os seus valores. Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E o seu tesouro é o que é de mais importante. E é ali que você tem que mexer. É ali que está o desequilíbrio daquela consciência, não na dor que se apresenta. Você consegue fazer essa diferenciação, entendendo que o sintoma é parte de algo, que o sintoma não é a principal coisa a ser observada? Porque, fundamentalmente, o sintoma reina. O sintoma reina. E o sintoma, para nós, eles são apenas sinais de uma reação. O corpo está reagindo. Qualquer problema, e eu vou chamar problema de sintoma, e a medicina vai chamar problema de doença, eu vou chamar o sintoma de indicativo. É uma reação. Eu não posso ficar olhando para a reação. Eu tenho que entender qual foi a ação criada que promoveu aquela reação. O teu corpo reage, a tua mente reage, o teu coração reage. Reage ao quê? Eu estou com uma cólica. Vamos começar do básico. Você comeu alguma coisa diferente? Meu filho está com cólica, eu estou amamentando, está com cólica. Nossa, ele não consegue dormir a noite toda. Como é que está a sua alimentação, mãe? Vamos começar com o básico. Como é que está a sua alimentação? Eu estou comendo isso. Vamos avaliar isso, vamos mudar, vamos trabalhar. Vamos começar do básico. Depois disso, como é que estão os seus sentimentos? Como é que está a sua, digamos, a condução da sua vida no seu cotidiano? Vamos começar com o básico. O sintoma, no olhar que nós entendemos a homeopatia, o sintoma é uma reação do ser. Não é uma reação do fígado, não é uma reação do baço, não é uma reação do pulmão, não é uma reação da pele. É uma reação do ser que se expressa no órgão. Então, eu preciso entender esse movimento anterior. Eu preciso buscar essa informação. Os sinais valorizados e hierarquizados. A gente vai também falar um pouquinho já agora sobre essa coisa de hierarquizar um sintoma. O que é hierarquizar alguma coisa?
O que é hierarquizar? Exatamente, você vai ter que colocar numa ordem de importância. Você pode dizer que o pulmão é mais importante do que o fígado? Ou que o baço é mais importante do que os rins? Que os rins são mais importantes do que o coração? Você pode chegar a dizer isso? Não. Todos têm a sua função vital, necessária e útil, a estrutura existencial. Mas essa hierarquia não é dizendo que um é melhor que o outro. É dizer que um tem mais responsabilidades que o outro. Agora, qual é o olhar que a homeopatia tem? O sintoma é visto como um sinal da falta de equilíbrio interior. O sintoma é visto num contexto mais abrangente. O sintoma é a ponta do iceberg. O sintoma é a pontinha de algo que aparece. Para nós, os sintomas chamados subjetivos, eles são mais importantes. Os objetivos têm peso. Tem peso, claro que tem peso. Mas nenhum sintoma objetivo é causa. E aí eu vou fazer uma afirmação que para mim se tornou algo muito real. O corpo não causa. O corpo não causa, o corpo responde. O corpo não tem autonomia nem autoridade para fazer nada acontecer. Ele só está recebendo ordens. Ele está só recebendo ordens. Essa pessoa que está se colocando dessa forma e ela tem um problema respiratório, embora a Coryton seja muito bom para cuidar de asma, não é a Coryton o meu primeiro medicamento a ser pensado. Deu para entender esse raciocínio? Todas as questões físicas, para que eu escolha aquele medicamento, eu tenho que ter alguma referência dos campos emocional, psicológico, comportamental da pessoa. Quanto mais eu tiver essas... E estou em desequilíbrio com o meu pai, na figura do Criador. Agáricos também trabalha muito essa questão dos desencontros entre os filhos e os pais. Principalmente os filhos que cobram demais. O verdadeiro problema está no nível vital, que é invisível, intangível e não pode ser avaliado em exames de laboratório. A causa maior, a verdadeira causa da doença, ela não é mensurável, ela não é palpável, ela não pode ser reconhecida em nenhum exame. O que a gente vai reconhecer são os seus efeitos, as taxas que sobem ou que descem, lesões físicas, determinados problemas que eu vejo, que eu toco, que eu meço, que eu avalio, que está 30 acima da taxa, 40 abaixo da taxa, mas isso já é resultado, O sintoma, ele não é a doença. O sintoma apresentado não é doença. O sintoma, ele em si, ele é uma reação da inteligência, da força vital, e através dos sintomas eu entendo o que está acontecendo com a força vital. Tá certo? Vocês sabem que a medicina oficial, ela é especialidade, especialista. Quem cuida do coração? Quem cuida do fígado? Aqui a fala do Samuel Hahnemann, olha que interessante. Em todas as épocas, a velha escola procurava combater com medicamentos e, se possível, suprimir nas doenças um só dos sintomas. A medicina entende que o que está acontecendo com o fígado é uma coisa, o que está acontecendo com o coração é outra coisa, o que está acontecendo com a pele é outra coisa. Mas isso não é verdade. É um só processo patológico. O adoecimento é um só, que se manifesta sob diversas formas. É como se a energia vital estivesse dando tiro para tudo que é lado, para ver se pelo menos um desses. Sabe quando você está numa ilha e você tem 10 garrafas, e você bota 10 mensagens, joga uma para cada lugar?
na esperança de que alguém compre pelo menos uma dessas garrafas. Todas elas têm o mesmo conteúdo, todas elas têm a mesma mensagem: socorro. Todas. Mas você não pode dizer que são 10 ilhas, ou 10 pessoas, ou 10 problemas diferentes. É uma só pessoa, numa só ilha, com um só problema, que se manifesta de diversas formas para que pelo menos uma delas seja esclarecida. Então, quando você não dá atenção à totalidade do ser, você pode perder pistas essenciais para aquele. Assim como todos os caminhos levam a Roma, todos os sintomas levam ao processo principal, todos. E você não pode negligenciar nenhum. É muito importante entendermos o elemento cronológico, porque a gente vai entender que quando você começar a trabalhar e se você acertar o medicamento, os sintomas irão sendo retomados na ordem inversa do seu surgimento. Um único dos sintomas presentes: ah, doutor, estou sentindo isso. Ah, doutor, estou sentindo aquilo. Ah, doutor, estou sentindo aquilo outro. Ah, doutor, estou sentindo isso. Aí o Hahnemann diz o seguinte: você vai considerar esse sintoma como sendo a doença da mesma forma que você vai considerar o pé como sendo o homem. Dá para entender esse raciocínio? Então, se eu considerar um sintoma que a pessoa apresente no fígado, no coração, na pele, no ouvido, no ovário, onde a pessoa, elas têm vários incômodos. Se você vai a um especialista, se você está sentindo incômodo, e você vai no coração, e você vai ao cardiologista, e ele considera que aquele sintoma é a doença, aquela arritmia, aquele problema de aceleração cardíaca, ele é o problema, que a doença é aquilo, é o mesmo que eu considerar que o corpo, que o ser é o seu pé. Ficou claro, João? E o pé é o homem? Assim o sintoma não é a doença, é a mesma compulsão, é a mesma comparação. Então, quando eu considero que o sintoma é a doença, tal qual eu considero que o pé é o homem, aquele sintoma, após um curto alívio, ele vai voltar. Porque o objetivo do sintoma é trazer o recado. Se eu pego a garrafa e jogo ela de volta no mar, o mar vai trazer de volta a garrafa. Se eu jogo ela de volta para o mar, o mar vai trazer a garrafa. Então, assim, muitas vezes eu pego essa garrafa e enterro, jogo em algum outro lugar. A garrafa não voltou, então eu resolvi o problema. Resolvi o problema e eu pedi socorro de quem estava na ilha perdido. Você não socorreu, você resolveu o problema. Você vai ter que achar outro meio. Agora, tem que fazer o quê para chamar a atenção? Aí tem que ser algo mais grave. Se eu fiz algo e não deu atenção, tem que fazer. Então, quando uma criança ela chega num ponto de estar quebrando alguma coisa na casa, ela já deu recados antes, só que o recado não foi percebido. E ela chegou naquele cara, então não adianta bater na criança. Qual é o recado? E onde começou tudo isso? Começou antes, em algum momento. Isso veio de algum lugar. E se eu não cuidar disso, eu nunca vou resolver o processo. Tá? Alguém chega, eu estou com inchaço, deixa eu ver aqui, qual inchaço? Isso é repertorização, inchaço. Inchaço com calor, inchaço com frio, inchaço com inflamação, inchaço com dor. Ah, eu estou olhando para o inchaço, como se o inchaço fosse uma entidade à parte e ele fosse o centro das atenções. Inchaço faz parte do cortejo. Ele faz parte do grupo, mas ele não é. Os sintomas não são o que me levam a... Eu não paro no sintoma. Eu vou olhar, a soma deles vai me levar ao medicamento, mas eu vou olhar o que está por trás.